Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valéria Faminar, e hoje eu trouxe para vocês um tópico bastante curioso e meio polêmico. Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas no meu Instagram, eu sempre, gente, sempre, sem sacanagem, recebo pelo menos uma pergunta assim. Valéria, você gosta do Putin? Valéria, o que os russos acham sobre Putin? Ele é um bom líder? Ele é um ditador? Ele fez bem para a Rússia? Então hoje, neste vídeo, nós vamos finalmente falar sobre esse assunto e descobrir o que os russos acham sobre o presidente deles. Antes de começar esse vídeo, eu quero especificar que eu vou tentar ser mais objetiva possível, porém eu estou expressando aqui minha opinião baseada nas minhas experiências e no meu conhecimento, tá? Então, se alguém de vocês não está concordando com a minha opinião, não tem problema, a gente não precisa brigar, a gente pode ficar em paz, cada um tem sua opinião e acabou. Então vamos agora começar primeiro com a situação na Rússia que estava quando o Putin chegou. Acabou a União Soviética, né, nos anos 90, vocês já sabem, e a Rússia estava numa situação bem complicada. A economia desabou, tinha muita insegurança, tinha muitos movimentos separatistas de várias partes da Rússia. Então a Rússia era numa situação complicada e o último líder, antes do Putin chegar no poder, também não estava ajudando. Era o presidente Boris Yeltsin. E infelizmente ele, além de não poder controlar muito a situação que estava acontecendo na Rússia, também tinha problemas grandes com álcool. Então a Rússia passava perrengue não só dentro dela, mas também nos encontros internacionais. É muito difícil esconder um líder que gosta de beber, né, gente? Então, quando em 1999 o Boris Yeltsin deixou seu cargo e o Putin entrou no poder para governar a Rússia até as eleições, muita gente precisava de ajuda e tinha esperança que alguma coisa poderia mudar. Aí você já sabe, né? O Putin passa aquela imagem de homem forte, né? Que pratica jiu-jitsu, que fala várias línguas, que tem muitos memes que o Putin anda de urso, né, gente? Então, assim, ele dá essa impressão realmente, né? Ele é uma pessoa que passa força, né? Passa segurança, ele sabe falar muito bem, né? Todo o discurso dele é uma arte, assim, ele fala tranquilo, do jeito muito sereno, ele consegue contornar todas as objeções, enfim, ele fala bem limpo, bem tranquilo e bem bonito, posso dizer assim. Não posso falar que sou grande fã e grande apoiadora do Putin, porém, eu acho que essa coisa a gente não pode tirar dele. Ele passa uma imagem muito forte e ele fala muito bem nos discursos dele. E aí, quando o Putin entrou no poder, né, como já falei, os russos precisavam de mudanças. Então, o que o Putin fez? Ele deu as mudanças. Ele começou a fazer várias reformas, ele aumentou benefícios e aposentadorias. No governo dele, as pessoas começaram a receber dinheiro pelo segundo filho, né? Quando a família tem segundo filho, eles recebem uma quantia de dinheiro. Recentemente, essa lei até mudou, se você tem primeiro filho, você já recebe esse benefício. Então, as pessoas ficavam felizes, né? Muita coisa aumentando, muita coisa melhorando, né? Não tem mais falta de segurança também. Hoje em dia, a Rússia é um país bastante seguro, bastante tranquilo nesse sentido. Então começaram a acontecer várias coisas legais e os russos começaram a ter esperança, né? Que finalmente chegou alguém que é capaz de arrumar todo esse caos, toda essa bagunça e devolver a paz para a Rússia. E falando sobre política internacional dele, quando Putin entrou no poder, ele queria fazer amizade com os Estados Unidos e com a Europa. Porém, logo ele percebeu que esses países não estavam com muito interesse, porque os Estados Unidos entrou no Iraque, começou guerra sem avisar ninguém. Então, em 2007, numa das conferências na Europa, o Putin avisou que a partir de agora ele não vai mais seguir essa política internacional em conjunto e a Rússia vai desenvolver a sua política própria. E até hoje, como vocês podem ver, o Putin sempre mostra que a Rússia é um grande poder, que a Rússia é um oponente, opositor dos Estados Unidos, que a Rússia consegue tudo, né, que a gente não precisa de nada e de ninguém. Essa basicamente é uma linha do Putin, que era na verdade uma linha da União Soviética, né? A União Soviética também era aquela coisa, a gente é independente, a gente não precisa de nada e de ninguém, e o Putin continua seguindo essa mesma linha. Eu acredito que por causa dessa linha, muitos países no mundo, e inclusive o Brasil, olha para a Rússia agora e para o líder dela
com muito orgulho, né? Muita gente aqui, para mim, no Brasil, falou que Putin é uma pessoa muito forte, muito poderosa, que eles gostam muito dele e tal. E ele mostra essa força, esse poder para, por exemplo, falar não quando o mundo inteiro fala sim. Agora, o que está acontecendo dentro da Rússia? Assim, no início, como já falei, ele começou a fazer várias reformas na Rússia, começou a ajudar as pessoas, começou a arrumar a bagunça que estava. Então os russos ficaram muito satisfeitos com ele, porque eles acharam que finalmente chegou alguém que vai querer cuidar do povo, né? Do povo russo, que sofreu tanto, né, em várias coisas no século XX. Então, finalmente, a gente mereceu alguém que vai tomar conta do povo e que vai querer ajudar e vai dar muitos benefícios e vai dar muita ajuda e vai resolver todos os problemas. E eu posso dizer que até agora muitas pessoas gostam dele, porém, passando anos e anos do governo dele, muitas pessoas começaram a questionar como que a mesma pessoa consegue ficar no poder tanto tempo, né? Porque, gente, vamos calcular. Ele ficou 8 anos no poder, né? Que é 2 vezes de 4 anos. Depois ele saiu e colocou no seu lugar seu primeiro-ministro, Dmitry Medvedev. E depois de 4 anos do Dmitry Medvedev, ele voltou e agora ele está mais 12 anos no poder. Porque também durante o governo dele, que saiu uma lei que agora o presidente podia ficar não 4 anos, porém 6 anos no poder. Então 6 mais 6 virou 12. E então ele está para sair em 2024, a gente não sabe se ele vai sair ou se vai acontecer mais alguma coisa que ele pode ficar mais. Mas enfim, as pessoas começaram a questionar essas coisas, né? Porque a gente pensou, caramba, e a gente está na democracia ou a gente já está na monarquia de volta? Porque a mesma pessoa que governa o país por 25 anos, né, que de 1999 até 2024, que é o limite dele neste momento, a gente pensou, caramba, a gente agora tem um czar, e tem gente que chama ele de czar, brincando, né? Mas assim, sacaneando ele, que falam Vladimir Putin наш царь. Então, assim, é uma coisa questionável, é uma coisa que gera bastante dúvida, né, entre as pessoas, porém, eu não posso falar que as pessoas pararam de gostar dele. Até hoje tem muita gente que gosta dele. Eu sei as pessoas, gente, sem sacanagem, eu conheço as pessoas que rezam por ele, né, porque o povo russo, né, tem pessoas bastante religiosas, então as pessoas à noite, né, antes de dormir, eles rezam por toda a família e pelo Putin. Juro por Deus, não é uma sacanagem, eu conheço pessoalmente uma família assim. Então imaginam o poder dessa pessoa, né, que controla tudo e que já está no poder tantos anos e muita gente ainda continua gostando dele, é uma coisa perigosa. Mas tudo bem, a Rússia não é mais monarquia, a Rússia é país democrático, você tem todos os direitos, você pode fazer o que quiser, até o ponto que você não é fortemente contra o governo do Putin. Mas então, por que os russos não fazem nada para tirar ele do poder? Primeiro, porque, como já falei, as pessoas gostam dele ainda. Bastante gente gosta dele porque, querendo ou não, ele é uma pessoa forte, ele é uma pessoa que conseguiu arrumar a Rússia, uma pessoa que passa confiança. Ele faz, por exemplo, a linha ao vivo todo ano, uma vez por ano. Ele tira um dia para responder todas as dúvidas e problemas do povo. Ou seja, ele recebe telefonemas, recebe e-mail, mensagens e tal. E aí, por exemplo, alguém fala, aqui no vilarejo tal não tem médico. No dia seguinte, passa na TV. Não tinha médico no vilarejo tal, agora tem, porque o Putin mandou algum médico agora para lá e tá tudo resolvido. Ou, aqui tá desabando o prédio. Aí passa alguns dias, algumas semanas, aí passa nas notícias. O Putin resolveu o problema do lugar tal, onde estava desabando o prédio, agora tá tudo tranquilo. Então, assim, ele passa essa imagem de tipo, se o governo não resolve, se os políticos não resolvem, o Putin vai para lá e vai resolver. Então, assim, ele é uma pessoa com imagem que tá do povo, né? Uma pessoa do povo. Toda vez que acontece coisa ruim, ele pessoalmente vai para o lugar, tenta resolver, tenta ver como está a situação. Então, assim, ele passa essa imagem do povo. E bastante pessoas realmente gostam dele porque acham que é assim, ele já está no poder há muito tempo. E se ele roubava, ele já roubou tudo que ele quis, né? Se a gente colocar a próxima pessoa no poder, ela vai roubar tudo de novo. Então, é melhor deixar ele quieto, já que está funcionando, né? Já que está indo. Então, é melhor ficar assim. Porque os russos sabem que a corrupção na Rússia existe, né? Então, beleza, Putin já roubou tudo que precisava, então deixa ele quieto lá no poder,
que ele não vai roubar mais. E vai lembrar outra coisa importante, muitas pessoas que estão vivendo na Rússia nesse momento passaram anos 90 na Rússia. Então eles sabem que grandes mudanças podem trazer não só coisas boas, mas coisas muito e muito ruins. Então ninguém quer voltar para os anos 90, antes do Putin, né, quando a União Soviética acabou e a Rússia virou um caos. Então as pessoas acham, olha, ele está aqui, tá funcionando, tá melhor do que estava, então deixa ele quieto, né? Deixa ele governar até onde ele quiser. E outra coisa que também a gente não discute muito política. Então, como que você vai juntar uma galera que é contra Putin se você não sabe que é contra Putin? Essa é a nossa herança da União Soviética, quando você não podia conversar sobre política de jeito nenhum, né? Porque no dia seguinte você ia sumir. E, obviamente, hoje em dia não é assim, porém as pessoas ainda têm bastante medo, né? E eu acho que só agora, quando já passaram mais de 20 anos do governo do Putin, algumas pessoas estão começando a falar sobre política. Algumas pessoas estão começando a se juntar para ficar contra ele, porque assim, as pessoas jovens não têm esse trauma dos anos 90, né? Então eles com mais facilidade, né? Eles têm a cabeça mais aberta, eles têm cabeça mais livre, vamos dizer assim. Então eles querem liberdade para a Rússia, né? Porque eles acham que o Putin tomou o poder e está lá e a Rússia não está mais livre. Então começaram a acontecer vários protestos, principalmente por causa de opositor do Putin, Alexei Navalny, que surgiu alguns anos atrás e começou a ser o trabalho de mostrar para o povo russo como o Putin é corrupto, como ele é desonesto. Inclusive, há pouco tempo saiu um vídeo falando que o Putin tem uma mansão gigante em algum lugar no sul da Rússia e que tudo isso foi roubado. Enfim, né, tá acontecendo esse processo agora, ano passado e esse ano, né, tá acontecendo esse processo de protestos, de coisas que as pessoas começam a ver, né, de coisas que as pessoas começam a questionar, e talvez por causa disso o Putin vai sair do poder em algum momento. Não sei quando, porque ainda ele é bastante forte, ele ganha as eleições com mais de 70% de apoio de população, porém nesses últimos 2 anos está acontecendo esses conflitos e as pessoas cada vez mais se juntam para sair para as ruas. Inclusive essa semana aconteceu um protesto por causa do opositor do Putin, Alexei Navalny, que ano passado foi envenenado, mas sobreviveu. Dizem que foi Putin, ninguém sabe, mas dizem que foi Putin, mas ele sobreviveu, foi para a Alemanha se tratar lá e voltou para a Rússia e ficou preso por causa de algum processo que acharam lá. E agora ele está preso, está se sentindo mal na prisão e os médicos estão tratando ele, mas ele que é o médico dele não está deixando o médico dele ir para ver ele. Então muitas pessoas começaram a questionar essas coisas. Navalny em si, ele começou a fazer protesto dentro da prisão, parou de comer desde acho que dia 30 de março, e essa semana a situação já está bastante crítica, então várias pessoas saíram para protestos em várias cidades da Rússia, gritando a Rússia será livre e o Putin não é a Rússia. Por que eles gritam isso? O Putin não é a Rússia? Porque desde sempre a Rússia nunca tinha democracia. A gente tinha monarquia, depois começou a ter bolcheviques, União Soviética, regime soviético, né? Depois a gente tinha esse caos dos anos 90, que também não ajudou em nada na democracia. E logo depois chegou Putin, que também tem uma postura bem czar, né? Bem imperadora, assim, eu tô aqui, eu sou super poder que vai ajudar todos, que vai arranjar tudo, que fiquem tranquilos que eu cheguei e não vou sair daqui. Então sempre o líder era associado ao país, né? Inclusive, por exemplo, o nosso hino na época da monarquia era Deus salve o czar. Ou seja, czar é aquela coisa potente e importante para o país, que assim, era associado diretamente com o país, né? Ou seja, país é o czar é o país, era uma coisa só. Então hoje em dia muitas pessoas estão vendo esse mesmo processo, né? Que o Putin é a Rússia é o Putin. Então quem está contra isso, eles estão tentando tirar isso da cabeça do povo, falar que olha, o Putin é o Putin, a Rússia é a Rússia.
né? Porque na cabeça das pessoas tem essa coisa patriótica, né? Que o Putin, ele está, na verdade, fazendo essa linha de patriotismo, né? Que o povo russo, sofredor, ele precisa de força, né? Ele precisa combater os inimigos, né? Quem são inimigos da Rússia? Obviamente, os Estados Unidos, a Europa, né? E com cada problema que acontece entre a Rússia e com a Europa e com os Estados Unidos, Putin usa isso ao seu favor. Ele fala, não precisamos deles, é porque eles tratam a gente como se a gente fosse uma coisa inferior, né? Como se a gente fosse uma coisa que não merece atenção. Então a gente vai desenvolver nosso caminho próprio, a gente não precisa de ninguém. E o povo acredita nisso, né? O povo fica assim, realmente, esse é o nosso líder que vai levar a gente para um lugar melhor, né? Que vai mostrar para o mundo inteiro que somos fortes e potentes. Então, basicamente, essa é a linha que ele propaga, né? E as pessoas gostam dessa linha, né? Porque essa coisa de, tipo, quando a gente tem muitos inimigos lá fora, a gente se junta, né? O povo se junta e fala, não, realmente, a gente precisa combater esses inimigos, a gente não precisa deles, a gente não precisa de ninguém, a Rússia é a Rússia e o nosso líder é Putin. Então ele faz essa linha direitinho, bonitinho, ele sabe falar, ele sabe se expressar, ele sabe mostrar a sua força, o seu poder. Então bastante gente gosta dele, bastante gente acredita que se ele sair, a Rússia vai desabar de novo e vai começar tudo de novo, um monte de problemas, de insegurança, falta de coisas, enfim. E aí por isso muitas e muitas pessoas ainda apoiam ele, mas esses últimos 2 anos estão mostrando que a cabeça de várias pessoas está mudando. Então não sei até onde a gente vai, né? Essa coisa com Alexei Navalny, opositor do Putin, está ficando cada vez mais forte, cada vez maior. Então não sei até onde, né? Não sei onde a bomba vai explodir, vamos dizer assim, mas a gente tem que ver os próximos capítulos para entender como será a Rússia. Então, resumindo o que eu falei nesse vídeo longo, muitos e muitos russos ainda gostam do Putin e estão com bastante medo de coisas ruins acontecerem se o Putin sair do poder. Aí virá grande mudança, né? Porque sempre quando tem uma coisa constante por muitos e muitos anos, e quando isso acaba, a Rússia já viu, né, várias histórias. Já acabou a monarquia, chegou a revolução, matou muita gente. Acabou a União Soviética, chegaram anos 90 com muito caos, falta de coisa, insegurança, e assim vai. Então os russos acham que se o Putin sair do poder, né, que era uma coisa longa e constante, de repente pode acontecer mais um caos na Rússia e ninguém quer isso, né? Então pessoas falam, deixa ele lá no poder, né? Já roubou tudo que precisava, não tá incomodando mais ninguém, tá forte, tá poderoso, tá mostrando para o mundo inteiro que a Rússia é assim mesmo, a Rússia é um país gigante, tem que respeitar a Rússia, então deixa ele ficar lá no poder. Basicamente esse é o pensamento da maioria das pessoas, porém, como já falei, as coisas estão mudando, mas vamos ver o que vai acontecer na frente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem suas curtidas, marquem seus amigos, porque eu sei que esse tópico gerou muita curiosidade. E se vocês ainda não estão inscritos, já se inscrevam no meu canal, porque toda semana eu aqui compartilho meu conhecimento com vocês. E quinta-feira estarei aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Até quinta-feira que vem. Pacá, pacá!